Existem histórias que parecem saídas diretamente das telas de cinema. Relatos tão assustadores que é difícil acreditar que realmente aconteceram com pessoas comuns. E é exatamente esse o caso do Small. Uma família que jamais imaginou que sua vida poderia se transformar em um verdadeiro pesadelo. Eu sou Donato de Paula e vou te contar a verdadeira história da família Small, que originou o último filme da franquia Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Nossa história começa no ano de 1972, um período marcado por destruição no nordeste da Pensilvânia. Após a passagem do furacão Agnes, a cidade de Wilkes-Barre estava devastada. Bairros inteiros haviam sido inundados, incluindo a casa onde vivia parte da família Small. Sem escolha, eles precisaram abandonar tudo. Buscando um recomeço, John e Mary, os pais de Jack Small, encontraram uma casa modesta em West Pittston. Pagaram cerca de $18 mil por ela. Um valor pequeno, mas que representava a esperança. A residência era dividida em duas partes. De um lado morariam os pais de Jack, do outro ele junto com sua esposa, Janet, e seus filhos. Jack e Janet se conheceram ainda no final da década de 60. Ele, ex-militar da Marinha, trabalhava na área neuropsiquiátrica. Ela, criada em uma família católica tão delicada quanto a dele, tinham duas filhas pequenas, Del e Heather. E anos depois, com os gêmeos Jason e Karen, a família estava completa. A vida ali, ao lado dos avós, parecia perfeita. Eles mesmos começaram a reformar e a redecorar a casa, cheios de sonhos e planos. Mas essa tranquilidade não duraria muito. Tudo começou de maneira sutil. Em janeiro de 1974, uma simples mancha no carpete novo, algo fácil de ignorar. Afinal, acidentes acontecem. Talvez uma das crianças tivesse derrubado algo e ficado com medo de contar. Porém, aquilo não era um deslize infantil. Logo depois, coisas sem explicação começaram a surgir. Um dia, a televisão de Jack pegou fogo do nada. Canos recém-consertados voltavam a estourar repetidamente. A pia e a banheira apareciam riscadas, como se garras selvagens tivessem atacado o material. Marcas profundas, assustadoras e impossíveis de justificar. Era apenas o começo. Em 1975, a filha mais velha, Del, começou a relatar que via figuras humanas flutuando ao redor do seu quarto. Silhuetas que surgiam no escuro quando todos dormiam. Sombras que não pertenciam a ninguém da família. Os anos seguintes seriam ainda piores. Em 1977, os fenômenos sobrenaturais se intensificaram. Os vasos sanitários davam descarga sozinhos. Passos ecoavam pela escada, mesmo quando a casa estava em silêncio absoluto. Gavetas se abriam e fechavam com violência. Rádios começavam a tocar por conta própria, mesmo desconectados da tomada. E uma cadeira de balanço, símbolo de calmaria, se movia sozinha, lenta e inquietante, como se alguém invisível estivesse sentado nela. O clima dentro daquela casa já era de puro medo, mas o que viria a seguir transformaria aquele lugar em um território de terror. Jack começou a relatar sensações terríveis. Ele sentia mãos invisíveis tocando seu corpo, como se algo ou alguém estivesse sempre presente. Mesmo quando ele acreditava estar sozinho, esses ataques vinham e iam, mas nunca desapareciam por completo. Após anos tentando se convencer de que tudo não passava de coincidência, em 1985 não havia mais como ignorar. A casa parecia tomada por uma força maligna. A atmosfera era pesada, sufocante.
Janet dizia ouvir vozes distantes, sussurros carregados de obscenidades, como se divertissem em humilhar e assombrar a família. Foi em fevereiro daquele ano que ela viveu um dos momentos mais assustadores da sua vida, enquanto lavava roupas. Sozinha no porão, ouviu alguém chamar seu nome de forma clara. Janet, um chamado frio, quase íntimo. Assustada, ela subiu as escadas e começou a procurar quem poderia estar ali. Chamou pelas filhas, pelo marido, pelos sogros, mas a resposta foi apenas silêncio. Silêncio! E a certeza de que aquela voz não veio de nenhum ser vivo. Naquele instante, Janet percebeu. Ela estava completamente sozinha. E o que quer que estivesse naquele porão sabia seu nome. 2 dias após aquela voz misteriosa chamando seu nome, Janet vivenciou algo ainda mais perturbador. A temperatura dentro da casa despencou repentinamente. Um frio cortante, como se todas as janelas tivessem se aberto ao mesmo tempo. Então, diante dela, uma figura escura começou a se formar. Era uma silhueta humana, com traços faciais que se revelavam aos poucos. Janet ficou paralisada, observando aquele ser se materializar. E logo em seguida, atravessar a parede como se ela nem existisse. O mais aterrorizante, a mesma entidade apareceu do outro lado da casa, bem diante da mãe de Jack. A partir daquele dia, o terror se tornou rotina. As manifestações ficaram mais agressivas, mais ousadas. Em certo momento, um pesado ventilador de teto despencou, caindo a poucos centímetros da cabeça de Janet. Por pouco não a matou. Nenhum cômodo oferecia segurança, nem mesmo o quarto do casal. Durante uma noite em que Jack e Janet tentavam manter a normalidade, o inimaginável aconteceu. Janet foi arrancada da cama com violência, enquanto Jack permanecia preso, completamente paralisado. Um odor repugnante, quase sufocante, tomou conta do quarto. Era como se o ar tivesse se tornado venenoso. Até o cachorro da família, um pastor alemão fiel, sofreu nas mãos dessa força invisível. Ele foi lançado contra a parede com brutalidade. Barulhos metálicos, arranhões das paredes e batidas ecoavam com frequência cada vez maior. E não foi só dentro da casa. Os vizinhos começaram a relatar gritos aterrorizantes como se alguém estivesse sendo torturado lá dentro. Mas ninguém estava gritando. Pelo menos, ninguém vivo. O terror chegou ao ponto de uma das filhas, Janet, ser empurrada escada abaixo por algo que não podia ser visto. Milagrosamente, ela não se feriu. Sem qualquer esperança, a família ouviu falar de um casal que era conhecido mundialmente por enfrentar o sobrenatural. Ed e Lorraine Warren, investigadores do fenômenos paranormais, demonologistas respeitados. Embora os Small fossem céticos, eles não tinham mais a quem recorrer. Era aceitar ajuda ou morrer tentando sobreviver dentro da própria casa. Os Warren chegaram acompanhados de Rosemary, uma enfermeira que afirmava ter capacidades mediúnicas. A equipe iniciou as investigações, tentando entender os antecedentes espirituais da família. Se já havia participado de rituais, brincado com tabuleiros, Ouija, ou convidado entidades sobrenaturais. Mesmo sem saber, mas a resposta era sempre a mesma: nunca. Após percorrer todos os cômodos, os Warren revelaram sua conclusão. Não havia apenas um espírito ali, mas 4 entidades malignas habitando aquela casa. 3 delas pouco perigosas, mas a 4ª era algo muito pior. Um demônio poderoso, inteligente, cruel.
Eles acreditavam que essa criatura havia permanecido adormecido por anos e que a forte energia emocional típica da adolescência poderia tê-la despertado. Para enfrentar a entidade, Ed e Lorraine iniciaram rituais de purificação. Orações e músicas religiosas ecoaram pelos corredores. A reação foi imediata. A casa inteira começou a tremer. Gavetas se abriram e batiam com fúria. Espelhos se agitavam na parede como se fossem de borracha. O mal não estava feliz por ser desafiado. E o preço pela ousadia logo chegou. As agressões passaram a ser ainda mais violentas. Janet sofreu abusos físicos e sexuais por essa força incrível. Jack também enfrentava ataques, acordava com marcas inexplicáveis pelo corpo. A situação era tão grave que os Warren chamaram um padre, o padre McKenna, para tentar libertar a família daquela maldição. Um exorcismo completo foi iniciado em latim, percorrendo todos os cantos da casa. Mas nada melhorou. Pelo contrário, uma das filhas adoeceu gravemente e foi tomada por febre alta. Janet e Mary surgiram com arranhões e mordidas misteriosas nos braços. Os Warren anunciaram um diagnóstico assustador. A família estava entrando no segundo estágio de uma infestação demoníaca. O próximo passo seria a possessão definitiva. E depois disso, a morte. Mesmo com o segundo exorcismo realizado meses depois, o mal continuava firme e a igreja já não queria mais se envolver. Desesperados, os Small decidiram tornar tudo público. Sem revelar seus rostos, foram até um programa de televisão chamado People Are Talking, onde, em agosto de 1986, contaram ao mundo que estavam vivendo o inferno dentro da própria casa. Eles só tinham uma esperança que alguém em algum lugar pudesse finalmente salvá-los daquilo que não conseguiam ver, mas que sentiam todos os dias. Os Small chegaram a um ponto em que o silêncio se tornou impossível. O medo era tão constante, tão sufocante, que eles sentiram que a única saída era expor tudo. Eles precisavam ser ouvidos, por mais cético que o mundo pudesse ser. Foi então que decidiram conceder uma entrevista a um jornal. Assim que o caso ganhou as manchetes, a casa da família se transformou em um verdadeiro ponto turístico para curiosos. Jornalistas e moradores da pequena West Pittston. As pessoas queriam ver de perto o local onde o mal parecia morar. Mas com a exposição veio também o descrédito. Alguns vizinhos, incluindo a família de Giovanni, acreditavam que tudo não passava de uma invenção para atrair fama e, quem sabe, lucrar com possíveis contratos de livros e filmes. Para eles, aquilo era puro sensacionalismo. Mesmo assim, a família buscava respostas onde pudesse encontrá-las. Eles procuraram a médium Mary Alice Hickman, que analisou o local e confirmou a teoria dos Warren. Havia 4 entidades dentro daquela casa. Ela relatou que conseguia sentir a presença de 2 espíritos específicos: Abigail, uma mulher angustiada, e Peter, um homem de bigode que teria assassinado a esposa e o amante dela antes de tirar a própria vida pela forca. O terceiro espírito, um mistério, mas o quarto, esse ela identificou com clareza assustadora. Um demônio de força impressionante, um ser que desejava destruir aquela família de dentro para fora. Com toda a repercussão na família, a diocese local finalmente decidiu agir. Padres, acompanhados de grupos de oração, organizaram um exorcismo em grande escala. O padre McKenna voltou à residência e pela terceira vez realizou o ritual completo por um breve período. O silêncio voltou. Foi como respirar novamente depois de anos submersos. Mas esse alívio durou pouco. Pouco antes do Natal de 1986, os ataques recomeçaram. Batidas violentas nas paredes, cheiros
insuportáveis, agressões físicas que deixavam marcas profundas. Toda a esperança que restava parecia desmoronar. Cansados, traumatizados e sem acreditar que ainda havia um futuro ali, os Small finalmente decidiram ir embora. Abandonaram a casa que um dia representou um recomeço. Em 1988, a igreja realizou um quarto exorcismo no local, desta vez já sem a família presente. Meses depois, uma moradora chamada Deborah Owens se mudou para a antiga casa dos Small. Ela declarou aos jornalistas que jamais presenciou qualquer fenômeno paranormal ali. Para ela, aquela casa era apenas uma casa, mas o mistério persistia. A história dos Small continuou a atrair a atenção de especialistas, religiosos, produtores de cinema e jornalistas de todo o país. Virou livro, virou filme, virou um dos casos sobrenaturais mais famosos da história moderna. E então surge a pergunta que ecoa até hoje: tudo isso realmente aconteceu? Ninguém pode afirmar com absoluta certeza. Porém, um detalhe final deixa um arrepio na espinha. No ano 2000, um inquilino que passou a viver naquela mesma residência foi encontrado morto sob circunstâncias consideradas incomuns. A narrativa oficial dizia overdose, mas muitos acreditam que existe algo naquela casa que simplesmente não quer ser esquecido. Um lugar onde o terror parece continuar, mesmo quando ninguém está olhando.